Boa noite, pessoal. Como a gente esperava, com um pouco de atraso, mas é porque o nosso convidado estava com alguns afazeres do Estado. Ele se atrasou um pouco, mas isso é normal para quem é ocupado. E a gente está começando nossa live daqui a pouco. Então, eu só queria deixar claro que aqui na minha página a gente tem 3 temas, tá? O Politizando com Neto, que é esse que a gente fala sobre política de uma maneira geral. A gente tem o assuntos de temas centrais da política, que a gente fala sobre política temática, né? E a gente tem o convite, que a gente às vezes recebe convite para fazer lives. Então a gente tem esses 3 temas e hoje o tema é Politizando com Neto. Feito, eu já fiz alguns que a gente fala só sobre a política de uma maneira geral. E a gente, hoje, graças a Deus, está aumentando o nosso nível, falando com um secretário executivo do Estado. Tá? Então, vou botar na live agora o nosso convidado. Vai ser um prazer. Deixa eu focar na câmera aqui. Agora eu vou botar para vocês agora o nosso Dilcinho para ele entrar. Prazer, Dilcinho. Grande abraço, meu amigo. Boa noite, amigo. Boa noite a você e todos os nossos amigos aí que vão participar desse bate-papo. É um prazer. É um prazer sempre com você. É, Se você não sabe aí, se puder compartilhar na sua página, eu agradeço. Se tiver um filho seu mexendo aí, compartilhar na sua página na live, é Eu sempre faço aqui bom, que a agora. gente recebe pergunta, tá? Deixa eu ver como é que E, faz aqui. Pode falando, estou lhe e ouvindo. pronto. Eu separei alguns tópicos porque existe um grande problema em Moreno, que é sobre uma coisa que eu acho absolutamente injusto, que foi sobre a sua gestão que se encerrou em 2016, né? Então eu separei alguns tópicos aqui e eu queria bater um papo contigo sobre isso aí para esclarecer algumas questões para a nossa população, que é muito importante, mais do que qualquer coisa, eles terem esse respaldo e a gente conversa sobre a política da nossa cidade, né? Perfeito. Isso é o que a gente mais quer. Então, a primeira coisa que eu queria ver contigo é assim, qual é a tua ocupação atual? Porque, assim, antes de tu falar, muita gente em Moreno acha que quando você sai do governo, você fica sem fazer nada, né? Que é que não tem capacidade e tal. Eu queria que tu dissesse basicamente tua função atual e em que tu atua. Quando eu deixei a prefeitura, um cargo que eu ocupei com muita honra, com muito orgulho, o cargo de prefeito de Moreno, eu fui convidado pelo governador Paulo Câmara para assumir a Secretaria Executiva de Apoio aos Municípios da Secretaria de Planejamento do Estado, a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. E estou lá desde o início de 2017, colaborando com o governador e com as políticas públicas do Estado, sobretudo no apoio aos municípios, Pronto. inclusive o município de Moreno. Isso é uma coisa muito importante, Dilcinho, porque a gente vê que esse apoio ao Estado chega em todos os municípios e, pelo que você falou, é basicamente você que tem essa função, não é? E muita gente fala que tem essa situação de não mandar dinheiro para Moreno. Eu queria que tu comentasse sobre essa história, Na que verdade, eu creio que não sei. o governo do Estado ele tem parceria com todos os municípios, com os 184 municípios do Estado. O governador Paulo Câmara, ele nunca passou orientação para qualquer membro da equipe de perseguir prefeito A, B ou C. Na verdade, o que há
algumas ações, elas para chegar em alguns municípios, elas precisam também ter o lado do município também cooperando para que aquilo vire realidade, né? Às vezes, às vezes a gente vê aí alguns adversários colocando algumas coisas que não são corretas e verdadeiras, e quando a gente vai a fundo, vai atrás, a gente verifica que está faltando um pouco mais de ação por parte desse município. Nem sempre uma queixa, ela quer dizer que aquilo foi responsabilidade do Estado. É por isso que sempre a gente precisa ter o cuidado de olhar caso a caso, de analisar as situações, de dar um tratamento para verificar onde realmente está o problema. Moreno, por exemplo, tem muitas ações do governo do Estado, desde o governo de Eduardo Campos, né, do nosso saudoso amigo Eduardo Campos, onde o governador Paulo Câmara esteve presente, ocupando 3 pastas, 3 secretarias, foi secretário de administração, que é uma secretaria meio, né? Secretaria de Turismo, que é uma secretaria que tem ações já na ponta, fim, e, por fim, na Secretaria da Fazenda, onde ele pôde, apesar de ser uma secretaria também meio, se envolver em projetos que dizem respeito a Moreno, como a implantação do polo industrial na cidade. E depois, como governador, a gente teve o governador Paulo Câmara, eu me lembro muito bem, em janeiro de 2015, no primeiro mês de mandato do governador Paulo Câmara, do primeiro mandato dele ainda, ele, numa entrevista para a imprensa, ele colocava a preocupação dele com a segurança pública em 2 cidades da região metropolitana, que era Jaboatão e Moreno. E você, Neto, que é uma pessoa da área de segurança pública, sabe, um atuante servidor público na Polícia Civil, sabe que essa preocupação dele não era à toa. Por quê? Se a gente for olhar a Polícia Militar, a gente tinha o 6º Batalhão atendendo Jaboatão e Moreno, né? Uma área imensa, uma área territorial enorme, e o governador ali em janeiro, já no primeiro mês de mandato, ele dizia que naquele ano ele ia criar um novo batalhão da Polícia Militar e fazer um atendimento com esse novo batalhão, que foi o 25º, específico para Moreno e para uma parte de Jaboatão, essa parte mais vizinha aí a Moreno. E cumpriu. No mesmo ano, a gente teve a felicidade de ter esse batalhão. É uma coisa, só para fazer uma intervenção, Dilson, no que tu falasse, para que o pessoal entenda melhor, porque essa é exatamente minha área. Quando a gente abrange uma área muito grande, isso você sabe, mas para explicar para o público que está assistindo, quando a gente abrange uma área muito grande, o trabalho não fica tão eficaz. Então, essa atitude que você falou é para melhorar e ter ações mais pontuais, porque quanto mais a gente trabalha na localidade, mais a gente tem uma ação efetiva da polícia, né? Perfeito. E aí, não foi apenas, alguém pode dizer, não, mas pegou o 6º Batalhão, dividiu e colocou uma equipe para o 25º. Não, não foi. Teve acréscimo de pessoal, teve acréscimo de viaturas, de equipamentos, enfim, foi todo o 25º Batalhão, ele nasceu com uma equipe própria, com muita gente que chegou e deu reforço. E aí os frutos foram colhidos, estão sendo colhidos. Na verdade, a área de segurança é uma área muito complicada que requer muita ação, muito investimento, muita inteligência e parcerias também com os municípios. Nós, na prefeitura, em 2013, quando assumimos, a gente criou a Secretaria Municipal de Segurança Pública, né? Buscamos fazer essa integração aí das ações da prefeitura com a Polícia Militar, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, dentro das políticas do Pacto pela Vida. Criamos o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, foi um dos primeiros municípios a criar, onde havia esse diálogo, acontecia esse diálogo. A gestão que nos deu sequência manteve a secretaria, mudou o nome, né? Manteve também um gabinete de gestão, enfim, isso é tudo fruto de parceria mesmo. A segurança pública foi-se o tempo em que municípios podiam dizer que não tinham nada a ver com o assunto, até porque a segurança ela conversa com várias áreas, conversa com a saúde, ela conversa com a educação, conversa com o lazer, com a cultura. Em todas essas áreas, a gente precisa ter políticas voltadas para a convivência harmônica da sociedade e a cultura da paz, que deve prevalecer sempre. E aí, como eu estava falando, só para fechar esse assunto aqui,
da participação do governador Paulo Câmara, também no governo dele, ele teve uma presença forte, seja na chegada de alguns investimentos industriais, como eu falei, ele era secretário da Fazenda quando a gente estava na prefeitura e ressurgiu o Parque Industrial de Moreno, com a chegada de grandes indústrias aí na cidade, e também o governador, no seu governo, ajudou a Tramontina, que já tinha chegado no governo de Eduardo. A gente estava na prefeitura quando a Tramontina se instalou em Moreno, assim como o grupo GL com a Capricho e tantas outras fábricas que se instalaram. O governador ele teve um papel importante para que a Tramontina fixasse uma nova planta industrial no município de Moreno. A gente sabe que a Tramontina tem uma segunda fábrica também na cidade. Então, ele tem um papel importante aí na chegada dessas ações, na conversa com os empresários, na sua ação lá pelo PRODEP do governo do estado, e nós na prefeitura, quando estávamos também, com os incentivos que o município podia conceder. Só uma coisa, eu chamo de Dilcinho, a gente fez uma amizade pouca, mas a gente tem uma amizade bem segura e de confiança, mas na época que você foi gestor da cidade, eu era simplesmente um trabalhador que me dedicava às minhas profissões e eu enveredei no campo da política, que a gente vai conversar depois. Mas eu via, tocando no tema, porque é meu terceiro tópico, mas a gente vai pular logo para ele, depois a gente volta para o segundo tópico, é que eu via na sua gestão uma gestão mais especializada, né? Você se preocupou muito com isso, pelo menos foi o que eu vi, e hoje a gente não vê isso na cidade, né? Se eu não estou enganado, na época tinha um coronel, não era, que comandava a sua secretaria, a Secretaria de Segurança, feito você falou, e tinha ações mais efetivas na cidade, coisa que a gente não vê hoje. Eu queria que desse só uma pequena explanaçãozinha sobre isso. A gente procurou colocar pessoas que pudessem tivesse conhecimento das áreas que estavam atuando, evidentemente, e pudessem fazer essa tomada de decisão com o conhecimento de causa, né? Na Secretaria de Segurança foi o coronel Carlos Feitosa, tinha sido subcomandante da Polícia Militar do Estado, poucos meses antes de assumir a Secretaria de Segurança Pública em Moreno. Na verdade, a gente assumiu em 2013, pegamos uma situação complicada no município, né? A gente viveu momentos de angústia antes inclusive, de tomar posse, né? Eu lembro que entre a semana do Natal e do Ano Novo, de 2012, a gente estava com a cidade, com os funcionários da limpeza pública paralisados. Estava com a greve e ia virar o ano, o lixo já estava tomando conta de toda a cidade, um caos. Fora isso, os trabalhadores sem receber salário, sem ter o que levar de comida para casa, e nós, no dia 29 de dezembro, ali, nem tinha tomado posse. Esse é o tópico que você vai demorar um pouco, 1 minuto. Eu separei, esse é o segundo tópico, que aí você vai entrar nisso aí. Eu quero saber como você chegou na prefeitura, a situação financeira, como você, só na questão financeira, como você chegou na prefeitura e como você entregou a prefeitura. Porque isso aí não tem como a gente negar nem disfarçar, né? Isso aí é número. E outra coisa, se puder melhorar a tua luz aí, eu agradeceria. Tá estourando, né? Tá muito claro, dá uma olhada. Essa luz aqui de onde eu tô, realmente ela é muito clara. Deixa eu ver se melhora assim, não sei. É muito forte essa iluminação daqui. Bom, vamos tentar aqui, né? Eu estava dizendo, fizemos essa intervenção aí antes da gente tomar posse. Fizemos uma reunião lá, não era nem prefeito, fizemos uma reunião ali na garagem da prefeitura, ali no bairro das Pedreiras. Chamamos um sábado de manhã, chamamos todos os trabalhadores, pedimos a eles que dessem um crédito de confiança, que a gente, quando assumisse, ia procurar resolver esse problema do salário atrasado, que eles pudessem retomar as atividades, porque a questão do lixo, ela envolve saúde pública também, né? As pessoas estavam numa situação muito difícil. Mas
eles fizeram um apelo e era compreensível, né? Eles não tinham que levar de comida para casa. E aí a gente deu um telefonema naquele dia, era uma manhã de sábado, eu lembro como se fosse hoje. Liguei para um empresário, o dono da Quicaldo, né, Osmar, uma figura extraordinária, uma pessoa que empreende em Morena aí desde 2009, com a sua fábrica ali na BR-232, com a fábrica de feijão, de farinha, enfim. Liguei para Osmar, contei a ele o problema. Osmar pediu algumas horas e disse que pediu alguns minutos, na verdade, e me deu um retorno depois, dizendo, olha, combina com o pessoal, isso era por volta de 10 horas da manhã, combina com o pessoal para voltar aí para esse local que vocês estão, às 13 horas, 12h30, 13 horas, que eu vou encostar aí com alguma coisa para a gente poder minimizar esse problema. E aí, quando foi no horário marcado, chegou lá o sobrinho dele, alguns parentes dele, num caminhão, numa carreta, com cestas básicas para distribuir com todos os servidores da limpeza pública no município. E aí cada um pode ir para sua casa, levar comida para a família e retomar o serviço imediatamente. Isso foi algo que me tocou, um gesto de alguém que não tinha o menor interesse nem político, nem de qualquer forma, um gesto humanitário, na verdade. Eu não tinha como resolver o problema, porque eu não era prefeito ainda, mas ele ajudou nesse sentido. Então, quando a gente entrou na prefeitura, nada do que a gente viu na transição se configurou. Na verdade, a transição ela ocorreu de forma fictícia. Né? Os dados eles não batiam com o que a gente encontrou. A gente chegou na prefeitura, já tinha uma noção do que eu via na rua, do que eu via das pessoas, mas tinha folhas atrasadas, dívidas com bancos de empréstimo consignado com servidores que não foi honrado, tinha dívida com o INSS, com a Receita, contas, recursos da educação bloqueado, por falta de prestação de conta, ou prestação de conta que não tinha sido aprovada, tinha tido uma auditoria do INSS dentro do município, no mês de novembro de 2012, constatou que informações que foram lançadas no sistema não eram reais, e aí isso complicou a situação do município, enfim. E para completar, quando a gente assumiu, a gente não tinha acesso ao sistema financeiro, as contas da prefeitura, folha de pagamento, uma série de coisas que a gente não tinha acesso. A gente entrou e ficou no escuro, tateando, sem ter algo para poder se sustentar e conhecer a realidade. Tivemos que tomar algumas medidas drásticas, né, para poder conseguir acessar o sistema da prefeitura, que não pertence a ninguém, pertence ao município, pertence à cidade, e as pessoas levaram senha, destruíram equipamentos que podiam nos ajudar a encontrar os dados reais. A gente sequer sabia quem tinha recebido o salário de dezembro, quem tinha recebido, porque, na verdade, teve gente que recebeu o salário de dezembro, teve gente que recebeu o 13º, teve gente que recebeu o salário de novembro, mas foi uma minoria. As informações de folha de pagamento precárias, enfim. No dia 2 de janeiro, primeiro dia útil, já tinha um protesto na porta da prefeitura, os servidores querendo receber, e a gente sem conseguir acessar as contas, precisamos ir na delegacia, prestar uma queixa, para poder a empresa nos fornecer os dados e botar o sistema para funcionar e a gente enxergar. E foi quando a gente pegou nos bancos as senhas de todas as contas da prefeitura e todas zeradas, não tinha recurso, não tinha dinheiro. Tinha muita dívida, muita obrigação e zero de recurso. Só uma conta, de tantas que a prefeitura tem, que tinha lá 30 mil reais. Uma conta que eu acho que ficou esquecida, porque é uma conta que entrava, pingava mês a mês alguma coisa e foi acumulando esse valor até chegar a 30 mil reais e ela parece que estava esquecida. Foi a única que tinha algum recurso. Mas, para você pagar 7 milhões de folha, que estava ali atrasado naquele momento, mas 2 milhões de dívida de banco, de consignado, os bancos não aceitavam nem sentar com a prefeitura de Moreno mais para negociar essa dívida. 2 milhões de dívida com Receita, enfim, toda a sorte de problemas, e nós fomos ali, pouco a pouco, resolvendo as coisas, perdendo tempo. O município no CAUC, né? O município no CAUC, né? Sim, exato, vários anos já sem poder receber recurso, sem poder conveniar com a União, sem poder receber recursos de emenda parlamentar, que não fosse para a saúde, sem poder fazer convênio com o governo federal, enfim. É uma situação muito complicada. E nós fomos ali, fomos resolvendo os problemas de quem mais precisava. Primeiro, desse conjunto aqui,
e tendo que administrar uma cidade, que também a prefeitura não pode governar só com os servidores, mas nós tínhamos certeza, tínhamos clareza, de que se a gente não resolvesse o problema dos servidores, a gente não podia ir para canto nenhum, porque ia ter greve eternamente, e as pessoas com todo o direito, com toda a razão, buscando seu recurso, seu dinheiro, que tinha sido, não tinha sido pago no tempo certo. Pagamos em 2013, todas essas despesas aqui que eu falei, nós pagamos, fomos buscar em Brasília o desbloqueio de recursos da educação, o PDDE estava bloqueado, perdemos muito tempo com isso, até que um dia a gente conseguiu limpar o nome do município, mas aí a gente já tinha passado vários meses nessa pendenga, nessa luta, para poder ter um equilíbrio e ter juízo para poder botar as coisas no lugar e tirar do papel o nosso programa de governo. Perdemos um bom tempo nisso. Aí a dúvida grande é como é que você deixou como é que você deixou o município? Porque teve uma prestação de contas e na praça, não foi uma coisa? No fim do nosso mandato, nós, no dia 28 de dezembro de 2016, poucos dias antes de deixar a gestão, nós fizemos uma prestação pública na Praça da Bandeira. Botamos um carro de som, chamamos a população, fizemos uma transmissão ao vivo da praça para quem tivesse interesse de conhecer, mostramos como recebemos, o que podemos fazer nos 4 anos. Evidentemente, não fizemos tudo que a gente queria fazer muito mais do que foi feito, é evidente, mas fizemos muito. Diante da realidade que nós encontramos, nós fizemos muito. Eu queria poder ter encontrado a prefeitura em 13, como eu deixei no fim de 16 para o atual prefeito, com dinheiro em caixa, com salários pagos, com convênios engatilhados, com dinheiro de convênio depositado, com uma realidade completamente diferente. As pessoas precisam saber, e muita gente sabe, muita gente sabia, muita gente sabe, e outras pessoas passaram a saber e comparar que realmente nós deixamos muito melhor do que nós recebemos. Mas isso foi demonstrado, foi mostrado em praça pública. A prova é que o prefeito que assumiu, o atual prefeito, ele ficou com nossa equipe da área da Secretaria de Finanças e de várias secretarias, muita gente ficou. Só não ficou mais gente, inclusive, na Secretaria de Finanças, porque as pessoas não quiseram ou porque receberam convites para ir para outras áreas e assumiram outras funções e preferiram ir para outros cargos. Mas ficou um conjunto de pessoas ali que estava nessa área estratégica e não ficariam se a situação não fosse como eu estou dizendo aqui. Não tivemos contestação, porque não tinha como contestar, fizemos uma transição republicana, do jeito que a legislação exige. Nós passamos todas as informações de todas as áreas, tivemos várias reuniões da equipe de transição, entregamos todas as informações que nos foram solicitadas, fizemos todo o dever de casa para entregar a casa muito melhor do que eu recebi. Isso aí faço questão de dizer, porque é real. Se nós tivéssemos pego, assumido a prefeitura em 2013, da forma que nós deixamos no final de 2016, a gente podia ter caminhado muito mais dentro do nosso programa de governo dos 4 anos de mandato. Uma coisa que eu falo, Dilson, como cidadão, eu falo para você, desde o começo eu fiz isso, não é fazendo nenhum tipo de crítica, nem nenhum tipo de elogio. Mas assim, eu como um cidadão que eu só fazia trabalhar na época, assim, eu vivia numa cidade que o meu tipo de reconhecimento da cidade é que era tudo tranquilo, entendeu? O que é que eu estou dizendo? A política parece um tipo de o juiz de futebol, não é isso? Que se ninguém está prestando muita atenção, é porque está funcionando bem, não é isso? Isso foi uma coisa que, assim, eu sempre prestei atenção nisso. Na sua gestão, assim, a gente olhava e a gente não via esse pavor todo, a não ser causado pela oposição, que isso basicamente acontece em toda a cidade, né? A oposição está criticando. Você não pode esquecer que nós vencemos uma eleição derrotando 2 grupos que se revezavam na prefeitura há mais de 30 anos. 2 grupos que, se você pegar de 82 para 2012, quando foi nossa eleição, só 3 prefeitos governaram Moreno, e um desses 3 foi Jorge Soares, que governou durante um mandato. Então, você tem os outros 2 grupos que governaram a cidade pelo tempo todo, praticamente,
que foram exatamente as pessoas que criaram os problemas que nós encontramos. Nós os derrotamos, assumimos, herdamos esse problema que eles construíram ao longo desse tempo, e eles fizeram 24 horas, a partir do dia 2 de janeiro, uma oposição forte. Eles não se conformaram com a derrota em nenhum momento. Criaram muito factoide, criaram muita fake news, é novidade em alguns lugares do mundo e virou novidade em alguns lugares do mundo, em alguns lugares do Brasil, mas quem acompanha a vida política sabe que muita fake news foi usada para desgastar a nossa imagem, para desgastar a imagem da nossa gestão. Nós enfrentamos tudo isso. Que nem falam assim, hoje em dia o nome é fake news, mas antigamente era boato, mentira, né? Pois antigamente era boato, mentira, falsidade, calúnia, intriga, essas coisas, né? Exato. Enfrentamos tudo isso. Porque, mas tivemos assim, tranquilidade. A impressão que eu, como cidadão médio que tinha, e eu via isso no rosto da população média, era que a cidade era mais tranquila, mais feliz, que é o papel, na minha opinião, do gestor. E hoje a gente vê uma situação muito, muito problemática. E outra coisa que você falou, que tanto que eles não aceitaram essa derrota para você, que depois eles se uniram, né? Já que um não podia voltar ao poder por problemas judiciais, eles se uniram para derrotar o prefeito que a gente apoia hoje em dia, que é Edmilson Cupertino. Então, isso foi uma grande visão que você teve aí agora, por isso que a gente faz o Politicano, e é muito bom a gente ter uma visão de pessoas experientes como você. Na verdade, não tem um melhor apelido para esses dois líderes desses dois grupos aí que nós derrotamos em 2012 do que sócios do atraso, que é o que verdadeiramente eles são. Existia uma briga de dois grupos achando-se dono da prefeitura, e aí, no momento que nenhum nem outro venceu uma eleição, e eles se achavam realmente donos da prefeitura, donos da cidade, eles se incomodaram tanto que se juntaram, né? Eles fizeram tanta coisa errada no passado e resolveram fazer uma sociedade, a sociedade do atraso. E nós, mesmo com tudo isso, e com toda a dificuldade que nós vivemos de 2014, a partir de 2014, principalmente com a grande crise que o Brasil viveu e vive ainda até hoje, na economia, na política, crise ética, crise de toda a natureza, isso afetou muito os municípios dos estados, nós conseguimos fazer muita coisa. Nós pavimentamos muitas ruas, nós fizemos reforma de escola, reformamos Berol Shoa, fizemos um muro de arrimo. Pode falar. Isso ainda vai falar, né? Então, sobre essa questão política, eu estava discutindo com o pessoal aqui da minha rua, e a gente não sabe desde quando esses dois grupos políticos se revezaram no poder, excetuando Jorge Soares e você, esses dois mandatos intermitentes aí, o pessoal mais antigo e mais velho não sabem dizer exatamente o ano de quando eles começaram esse jogo. Então, uma coisa muito estranha dentro de uma cidade, né? Se a gente for para a história, em 82 a chapa eram os dois, né? Um era o prefeito, o outro era o vice, em 82. E esse mandato foi até 88, foram 6 anos de mandato. Em 88, o que era vice virou prefeito, com apoio do prefeito, né? E depois, em 92, é que houve realmente ali, começou a ter, o rompimento começou, porque o prefeito não apoiou o ex-prefeito, né? E aí começou a confusão. E, na verdade, eles são muito iguais, estavam todos juntos aquele tempo todo, né? E ficaram se revezando ali, como tique-teco, na briguinha de tique-teco, até um dia que nós ganhamos a eleição, com a força da população, com o sentimento do povo, com a ajuda de muita gente, uma eleição que nós fizemos, uma eleição bonita, com apoio determinante do nosso governador, saudoso amigo Eduardo Campos, tivemos essa vitória, e aí eles resolveram voltar. O maior estadista do Brasil, na minha opinião. Saudade grande do nosso amigo. Grande demais. Ia ser o presidente naquele ano. Muita gente não acredita, mas ia ser o presidente naquele ano. Acredito também. Eu queria que tu falasse, Dilcinho,
sobre a questão do que tu fizesse na infraestrutura da cidade, na questão de pavimentação e outra coisa que eu queria que tu, dentro dessa questão do que tu fizesse, ficou duas coisas que o pessoal fala muito aqui na cidade, que tu desse o esclarecimento da escola técnica e da questão da barragem. Isso vai demorar um pouquinho a tua resposta, mas eu acho que tu já desse essa resposta várias vezes, mas eu acho que é uma coisa que o povo quer escutar, né? Porque botam muito nas suas costas. Eu já escutei a resposta mas é sempre bom a gente fazer esse questionamento, porque nem sempre todo mundo ouviu, né? A resposta. Nós, como eu estava dizendo há pouco, fizemos muitas ruas, parceria com o governo do estado, através do FEM, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios, pavimentamos mais de 20 ruas na sede, em Bonança, fizemos rua no povoado, na Vila de Massaranduba, no povoado de Massaranduba, reformamos 2 escolas municipais com recurso do FEM, Alta de França, lá na Nossa Senhora da Conceição, e a escola do bairro da Mangueira, que escapou agora o nome. Fizemos também muros de arrimo, no Alto Santo Antônio, nos altos ali, no Alto da Maternidade. Fizemos também a reforma da Policlínica Beral Shoa, com recurso do FEM. E fizemos também na infraestrutura ainda uma grande intervenção, que foi o corredor de ônibus, né? O corredor de ônibus foi feito perpassando 7 bairros do município, uma intervenção que nós fizemos 70% da obra, não deu tempo de terminar dentro do nosso mandato, ficou para a gestão atual terminar, o recurso estava em conta, o governo do estado botou a terceira parcela, e a gestão não terminou essa obra, mas fizemos com qualidade, uma obra que tinha sido feita pela gestão anterior, sem nenhuma qualidade, está cheia de problema lá no Tribunal de Contas, e foi feito por nós com material de qualidade, criando um novo acesso ao bairro Nossa Senhora de Fátima, uma ligação ali a Terra Nostra e o Alto do Catita, indo ali para o Tamboatá, pelo Jardim do Éden, uma obra que deu um pouco mais de dignidade aos moradores daquela área, que eram tão esquecidos, e também esse novo acesso, porque a entrada ali para os bairros de Fátima, Conceição, Terra Nostra, o Alto do Catita, era apenas ali pela fábrica de papel, né? Uma ponte que era estreita, nós damos uma recuperada ali na estrutura, recuperamos aquele trecho todo e fizemos um acesso por trás, saindo do campo do Gancho para o campo de Lamparina. Fizemos também intervenções. Uma intervenção. A minha rua, foi na sua gestão, a Rua Líbia? Foi calçada na sua gestão, né? A rua que eu tenho a minha casa na Rua Líbia. Acesso ao Alto das Estrelas, ao Penoso, o Córrego do Penoso, áreas que eram esquecidas, áreas que as pessoas, quando chovia, não tinha acesso, o caminhão do lixo não podia chegar para recolher o lixo, as pessoas não podiam chegar de carro, o mototáxi não ia quando estava chovendo, o Alto das Estrelas mesmo, eu cheguei a ver na campanha, na eleição, grávida descendo de carro de mão, né, porque o carro não chegava lá, ela teve que descer no carro de mão para poder ir ter o atendimento médico. Então, essas áreas, nós atuamos nessas áreas, ali no Olaria, enfim, em várias áreas da cidade, a gente teve uma presença. Podíamos ter feito mais, se tivéssemos tido o início de gestão menos conturbado. E uma coisa que eu acho muito importante, Dilcinho, que foi feito na sua gestão e que hoje tá complicado, é o Campo das Pedreiras, né? Que na época você deu uma revitalização muito boa e hoje em dia está do jeito que está, né? Eu fui por lá esses dias e o pessoal teve que se juntar para poder voltar a jogar bola no local. Eu lembro na sua época que até torneio de vôlei, de praia, uma coisa assim que teve na época lá, não foi? Fizemos eventos esportivos lá, fizemos evento esportivo no CSU também, através dos convênios que a gente buscou em Brasília, recursos que a gente conseguiu buscar no Ministério dos Esportes.
atividades que movimentaram os alunos da rede municipal e os próprios moradores das áreas dos bairros. A escola é a Gemílio Nepomuceno, que eu tinha esquecido. E nas demais escolas, a gente reequipou todas as escolas, fizemos uma intervenção muito grande em banca escolar, em equipamentos para as cantinas das escolas, na saúde também. Fizemos a reforma a reestruturação, né, do Erato Montenegro, ali na Coab. Começamos a fazer lá na INAB também. Em Massaranduba, o posto de Massaranduba foi todo requalificado. Enfim, fizemos em Bonança também, o Maria Cristina foi todo reequipado também, requalificado. Enfim, a gente, dentro do que a gente pôde fazer, dentro do tempo que nós tivemos, nós fizemos várias intervenções. Na área social, implantamos o CRAS em Bonança, que não tinha também, que é uma porta de entrada para as famílias carentes. Criamos o centro de referência da mulher, da criança e do adolescente também. Enfim, tivemos a oportunidade de fazer em várias áreas. O que eu acho, Dilson, é que, assim, eu nunca tive a oportunidade de uma gestão feito você teve, mas a gente que tem uma questão social forte, a gente nunca fica satisfeito. E eu vejo que em todas as suas falas, você acha que poderia ter feito mais, né? Isso é uma coisa que é muito normal. Um exemplo, eu trabalho numa delegacia e eu sempre acho que poderia ter feito mais, né? Eu trabalho numa escola que a gente que busca uma questão social, a gente que trabalha, a gente que é funcionário público, que ganha dinheiro do povo, a gente sempre acha que tem que fazer melhor, não é isso? Pois é. Então, na área social ainda, se você me permitir, rapidinho, nós demos uma estrutura melhor para os conselheiros tutelares. Eles tiveram à disposição equipamentos que eles não tinham, como veículo próprio, exclusivo, celular à disposição deles, já que eles têm atividade de plantão durante a noite, madrugada, uma estrutura, uma casa, um local para eles, reajuste na remuneração dos conselheiros tutelares, a relação com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também, nós fizemos reajuste do repasse que é feito para essas entidades. Então, tivemos intervenções tanto na área de infraestrutura como na área social. E aí, eu não falei ainda o que você me perguntou, né, sobre a barragem e sobre a escola técnica. E se você permitir, eu posso falar agora, né, sobre os dois temas. Fica à vontade. Estamos aqui conversando e a audiência, eu estou vendo, tá boa. É porque o pessoal quer escutar mesmo, o pessoal tá querendo. O Politizando com o Neto, normalmente como a gente não fala sobre campanha tal, a gente fala sempre sobre como a gente pode melhorar a nossa cidade, o que foi feito e o que deve ser feito, o pessoal gosta muito de escutar. Então, Perfeito. Fica à vontade. Sobre a escola técnica, era o sonho do governador Eduardo Campos fazer em Moreno a intervenção que foi feita na Macaxeira. Todo mundo sabe que na Macaxeira, a antiga fábrica da Macaxeira, foi construída uma escola técnica e ao lado um grande parque urbano. E Eduardo, quando ele falou isso, no início do governo dele, ele se dirigiu para meu pai e para mim, numa reunião lá no Palácio, e disse, meu sonho é pegar o Cotonifício Moreno, a antiga fábrica Cotonifício Moreno, desapropriar e também pegar a fábrica da Macaxeira e fazer a escola técnica estadual nos dois equipamentos que são símbolos de uma história das duas regiões, e ao lado dessa escola técnica a gente implantar parques urbanos, tanto na Macaxeira como no Moreno. Macaxeira virou realidade, tem a escola técnica estadual Miguel Batista e o parque urbano da Macaxeira ao lado, e Moreno a gente teve dificuldades. Por quê? A desapropriação da área, ela esbarrou numa dívida que o Cotonifício tem com o Banco do Brasil. Infelizmente, o Banco do Brasil ele foi irredutível em todas as negociações e todas as tratativas que a gente tivemos reunião na sede do banco com a Superintendência Estadual, tivemos reunião dentro do Palácio. Todas as propostas que o Estado fez, tanto no governo Eduardo quanto no governo Paulo, eles esbarravam no Banco do Brasil, que só quer negociar para receber a dívida inteira, que eles uma briga de mais de 40 anos que eles têm com o Cotonifício, e eles querem resolver
esses 40 anos queriam, né, resolver nessa negociação do Estado. O Estado, na verdade, dos 11 hectares do Cotonifício Moreno, precisaria de 1,5 hectare, para fazer a escola técnica, o prédio da escola técnica e os equipamentos da escola técnica. A ideia de Eduardo era desapropriar 6 hectares, um pouco mais da metade da área ali do Cotonifício, que aí era para deixar para o parque urbano, e a escola técnica, com dinheiro já tinha na conta, com recurso garantido, construir a escola técnica. O Banco do Brasil só aceitava negociar o todo, os 11 hectares, mas o Estado não tinha interesse nos 11 hectares, até porque não tinha dinheiro para isso. O dinheiro era pensado para 6 hectares. Quando viu-se que não ia adiantar a conversa nos 6 hectares, botou-se o foco propriamente na escola técnica estadual. Fizemos várias negociações. Eu lembro que a última negociação que a gente fez, já era o governador Paulo Câmara, eu sentei com ele, ele disse, autorizou, eu era prefeito, sentei com ele, ele disse, na próxima reunião, pode falar no meu nome, que a gente resolve, o Banco do Brasil diz quanto vale essa área, esse 1,5 hectare, a gente faz, o Banco do Brasil diz não, o avaliador diz, a gente vê o valor da avaliação, o Estado paga esse valor da avaliação ao banco, paga diretamente ao banco, o banco libera a área, desmembra a área para que o Estado possa fazer a obra da escola técnica e continua na discussão com o cotonifício para o restante do terreno. Só apenas no cartório desmembra essa área para ter uma utilidade, uma função pública, né? Porque se é um banco público, ele deveria ter essa visão de que ali está se lutando para ter um equipamento para atender, principalmente pessoas carentes, né? A escola técnica preparar pessoas que não têm condições, pessoas, inclusive, que já estão no mercado do trabalho de forma informal e precisam de uma capacitação técnica, uma qualificação para poder galgar novos sonhos, novas perspectivas. E nós fizemos todas as conversas, esbarrou em todos os argumentos que o banco não aceita. Ele não aceita de jeito nenhum desmembrar. Ele quer resolver tudo. Ele prefere manter essa briga na justiça por mais 10 anos, 15 anos, até uma solução imediata para uma parte do problema, liberar uma área para que seja feito um equipamento da importância e da qualidade, que é uma escola técnica estadual. Eles não aceitam chegar nesse momento para poder ficar numa querela jurídica. Então, o que é que foi? O que é que houve? A prefeitura ela tinha que arrumar uma área para poder compensar essa que estava bloqueada. Então, o sonho de fazer a escola técnica no Cotonifício Moreno ficou arquivado, né, infelizmente. E aí a prefeitura apresentou, já a nova gestão, depois de esgotar todos os nossos debates com o Banco do Brasil, a prefeitura apresentou um terreno ao Estado. E esse terreno até hoje não foi comprovado a titularidade por parte da prefeitura, porque essa é a contrapartida que o município tem que dar para a escola técnica, o terreno, a escritura, para poder o Estado dar ao Estado para o Estado construir. Na negociação com o cotonifício, isso tudo ia ser feito em parceria, e o Banco do Brasil travou. A nova gestão apresentou uma área e não comprovou a titularidade, então está emperrado nesse sentido. A escola técnica ela ainda vai para Moreno um dia, se Deus quiser, esse sonho será real, se tornará real, mas aí está esbarrado na questão da apresentação do terreno como contrapartida. Já a barragem do Engenho Pereira... Vamos trabalhar com isso aí, a nova gestão, essa gestão isso, que aí está em reta final, infelizmente essa pauta aí, até por conta da questão da pandemia também não é prioritária nesse momento, a prioridade é a gente salvar a vida mesmo. Infelizmente, a gente está numa luta com um inimigo invisível e realmente, até o fim do ano, essa solução não se dará. O próximo mandato, o novo prefeito, retomará esse debate em condições muito mais, espero eu, se Deus permitir, com vacina, com as coisas voltando ao novo normal, a gente pode buscar essas outras pautas. A barragem do Engenho Pereira, Eduardo teve em janeiro de 2013, foi a primeira visita que ele fez a Moreno, no nosso mandato, foi no dia 21 de janeiro de 2013, onde ele deu a ordem de serviço, junto com a Compesa, numa solenidade que a gente fez lá no Casarão Catende, para iniciar as obras. As obras da barragem foram iniciadas. O Estado pagou a desapropriação da área, o Estado indenizou as pessoas que tinham área lá no Engenho Pinto, no Engenho Pereira, indenizou todo mundo. O Estado comprou
uma área na cidade para poder alocar quem queria permanecer na zona rural. Esse investimento foi feito pelo Estado, pessoas se instalaram nessa área comprada pelo Estado. O Estado investiu no projeto, que não é barato. O Estado iniciou a obra, chegou a fazer 25% desta obra. Fez a terraplanagem toda, tocou o início da obra. Nós fomos lá, inclusive, os vereadores na época, fizemos visita, levamos várias pessoas para olhar lá a obra. Teve muita gente da cidade que foi contratada para participar das obras. Teve gente que botou máquinas lá da cidade para movimentar a terra. E até que chegou o período do embate eleitoral da eleição de 2014. A obra começou em 13, ali em meados de 13. Quando chegou em abril de 14, a obra parou, entrou num período eleitoral, não se teve mais continuação naquele ano, era o fim do mandato federal. É bom lembrar que é uma obra bancada meio a meio pelo governo de Pernambuco e pelo governo federal. O Estado botou todo o dinheiro que tinha que botar na combinação que tinha sido feita pelo governador com a presidente, então o presidente Dilma. O Estado chegou no último real pactuado em abril de 2014. E aí era para entrar recurso federal para tocar até o fim a obra. E aí parou. Em 2015, o novo governo da presidente Dilma enfrentou vários problemas, aí a história não precisa eu contar aqui, até que chegar em 2016 e a presidente foi afastada. Entrou um novo presidente, o Michel Temer, que tinha uma turma grande de Pernambuco lá, vários ministros de Pernambuco, todos aliados do atual prefeito, todos. Ele fez questão, inclusive, na campanha de 2016, de se dizer amigo dessa turma de Temer, e não se resolveu esse problema até hoje lá no governo federal. O dinheiro federal não chegou para que essa obra fosse concluída. E aí a gente precisa... E o partido, até hoje o partido de Michel Temer está na base dele, né? Deixando isso bem claro. E aí Temer saiu, entrou Bolsonaro, e esse recurso está lá travado. O governo de Pernambuco tentou buscar recurso externo, não foi autorizado, porque para Pernambuco pegar dinheiro do lado de fora precisa ter autorização do Tesouro Nacional, não foi permitido. Construiu-se um diálogo com a bancada federal para aportar recurso de emendas no Orçamento Geral da União, mas o valor que foi colocado é insuficiente, foi colocado em torno de 6 milhões de reais. Isso não dá, é necessário mais de 40 milhões de reais, 50 milhões, em torno de 50 milhões de reais. Entrou 6 milhões, esse dinheiro, mesmo que ele vire realidade, ele não dá para reiniciar a obra, não dá para fazer. Então, é uma luta permanente, né, dos pernambucanos. É uma obra que não interessa apenas a Moreno, interessa a Jaboatão também, porque a barragem, ela, além de servir ao abastecimento, é uma barragem de contenção de cheias, né, para impedir que a gente viva momentos como vivemos em 2005, naquela cheia onde Moreno e Jaboatão foram fortemente atingidos. Então, essa é uma luta, é uma pauta que ela não morreu, ela permanece, mas que fique bem claro, ela precisa fortemente de recurso federal. Recurso federal precisa chegar para que essa obra ela seja concluída, já que Pernambuco botou dinheiro do Estado em tudo aquilo que eu falei aqui, naqueles passos todos que foram dados. Dilson, rapidamente, porque eu sei que eu estou passando já do tempo contigo, mas é porque isso aqui é uma coisa que eu acho muito importante, que a gente escuta muito aqui por Moreno, que a oposição falou muito isso, que são que na época não era fake news, era as mentirinhas, era a fofoca, sobre a saúde de Moreno. Eu queria que tu comentasse brevemente sobre isso, os trabalhos que houve. Como eu falei, a gente viveu muita dificuldade, as crises nos afetaram muito. Frustração de receita, queda de receita, crise de toda sorte, enfim. Mas nós fizemos investimentos aí, como eu já citei em alguns aqui, equipamentos de saúde, no Heráclito, Maria Cristina, em Bonança, iniciamos a obra lá na INAB, enfim. E fizemos também, fizemos quase 90% da UPA, na Vila Holandesa. Deixamos a obra estava em andamento quando nós deixamos a prefeitura em dezembro de 2016. Fiz visita ao canteiro de obras, a empresa tinha contrato,
a empresa estava trabalhando normalmente, deu o recesso do final de ano que toda a construção civil dá, entre o Natal e a festa de Reis, mais ou menos, os primeiros dias de janeiro, e voltaria em janeiro com o contrato vigente para que a nova administração pudesse dar sequência, inclusive buscando ainda mais recursos que estavam para chegar do Ministério da Saúde para finalizar aquela obra. Uma obra que a gente, quando chegou na prefeitura, a gente tinha até abril de 2013 para salvar. A gestão anterior, ela não tinha dado a solução do terreno para que a UPA fosse construída. Então, nós apresentamos algumas sugestões ao Ministério, não foram aprovados, e pegamos aquela área ali que estava sendo paga pelo município, pertencia ao município, comprovamos a titularidade, apresentamos ao Ministério, foi aprovado, e começou-se a construir ali. E também, em Bonança, a gente deixou praticamente pronto. Na verdade, o prédio estava pronto, da UPinha de Bonança, o que faltava concluir para inaugurar, e aí teve gente até que defendeu que a gente fizesse a inauguração em dezembro, eu não quis fazer, porque, primeiro, ainda faltava fazer a Academia da Saúde, que é um equipamento que no projeto compõe a UPinha lá de Bonança. O prédio, a estrutura física do prédio da UPinha estava realmente todo pronto, fizemos também visita lá, a empresa estava com contrato vigente, podia abrir para funcionar, mas já era o fim de dezembro de 16 e eu não ia passar esse papel assim, ridículo de dizer que estava inaugurado, quando ainda faltava concluir ali a Academia da Saúde, que é a área ao lado, exatamente ao lado, com os equipamentos de exercício, de atividades físicas, uma área de caminhada que tem ali, uma área contínua do prédio da UPinha. E aí, estranhamente, a nova gestão, que pegou todas as informações na transição, tinha todo o material disponível, nós respondemos todos os questionamentos, entregamos todas as informações, estranhamente, não deram sequência, desfizeram os contratos com as empresas, dispensaram as empresas, e até hoje a gente não viu essas obras serem concluídas, estranhamente. Sobre a UPA da Vila Holandesa, eu já ouvi 3 versões que foram ditas, uma hora se dizia uma coisa, depois se dizia outra, depois dizia que não era nada daquilo, era outra história, enfim, e nenhuma obra nem outra, que eram obras que já estavam bem adiantadas, quase prontas, não tiveram sequência na gestão atual, e causa estranheza, né? Até hoje a gente não sabe, de fato, o motivo de ter sido inaugurado, ter sido concluído. Uma coisa, Dilson, que até nosso amigo, eu fiz uma live com o nosso amigo Djailton, e eu falei com ele que eu digo que eu falo o que eu penso mesmo, porque eu não tenho muito rabo preso. Assim, eles dão muita desculpa e falam muita coisa, a atual gestão. Mas o grande problema deles é que eles não terminam obra, né? A gente sabe que existe um grande problema, que não existe obra acabada em Morena. Isso aí é um fato que não se tem como negar, né? Então, o penúltimo tópico, que aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, porque eu me sinto muito agradecido. Isso eu acho que você não lembra, mas eu lembro perfeitamente que eu sentei ao lado de Patrícia e depois de algumas pessoas já terem conversado sobre eu entrar na política, você chegou para mim e disse assim: você tem que ser candidato a vereador. Aí aquilo ali me deu muito apoio e eu me senti muito seguro. Feito eu digo sempre para você no seu telefone, sua palavra tem muita força. O que você acha da renovação política de Moreno, do PSB, do que está acontecendo? Por que você falou isso para mim? Eu queria escutar sua palavra sobre isso. Primeiro porque a gente precisa estar sempre estimulando que pessoas que têm conteúdo, que têm contribuição na sociedade, que têm amor ao que faz, que essas pessoas elas possam entrar na política. A política, ela, durante um bom tempo, e ainda hoje, muita gente procura demonizar a política, mas não existe nada que se faça na vida que não se faça com política, que a política não esteja presente. E a política precisa ser feita pelas pessoas que querem realmente dar a contribuição para que a sociedade ela possa melhorar. Então, se a gente não estimular, não ficar num permanente estímulo, as pessoas que têm conteúdo, que têm contribuição, que têm qualificação, para que elas entrem na política,
a gente vai ver cada vez mais figuras medíocres, como a gente vê por aí afora pelo Brasil, se elegendo e chegando nos mandatos e não fazendo aquilo que os mandatos, aquilo que se espera que se faça nos mandatos. A gente precisa qualificar as casas legislativas cada vez mais. É um exercício que a sociedade precisa fazer. As pessoas precisam acompanhar os mandatos parlamentares, seja no município, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. As pessoas precisam acompanhar, saber realmente o que é aquele representante que você elegeu, o que é que ele está lá fazendo, se ele está falando a linguagem que é a sua linguagem, defendendo os seus interesses, ou se ele está lá apenas para defender interesses que não foram aqueles que o eleitor confiou na hora de votar. Eu enxergo em você qualificação para não apenas disputar, mas para ganhar e fazer um mandato onde as pessoas possam ter alguém que expresse lá na Casa Henrique Barbosa, na Paz Portela, expresse o sentimento de quem ele colocou lá. E as pessoas também precisam entender qual é o papel do vereador, porque, infelizmente, muita gente confunde o papel do vereador e leva o vereador a fazer aquilo que o eleitor acha que é o que o vereador deve fazer. E isso termina virando um ciclo vicioso. E aí as pessoas terminam achando que aquilo é o que o vereador deve fazer e que quem não faz e faz um mandato correto, que faz um mandato que deve ser feito, termina sendo penalizado por estar fazendo certo. E aquele que faz algo que não deveria ser feito, termina recebendo algum elogio aqui e acolá, mas, na verdade, se você for olhar, aquilo não é o papel que ele deveria fazer. Então, há uma confusão que precisa ser esclarecida, mas aí as pessoas precisam ter legisladores e vereadores que queiram esclarecer também, que tenham disposição de conversar com o eleitor, ser sincero. A sinceridade ela é necessária. Não adianta, eu nunca aprendi na minha vida, nem em casa, nem na vida pública, a chegar para alguém que me procura para tratar de algum assunto e querer enrolar aquela pessoa sabendo que aquilo que eu estou dizendo não vai ser realidade. Eu procuro esclarecer. Às vezes tem gente que não gosta de ouvir verdade, isso é um fato, mas a maioria das pessoas gostam de ouvir a verdade. E às vezes um não dito de forma decente, correta, é muito bem recebido. E aí tem gente que tem medo de dizer não. Mas precisa ser dito não para algumas coisas que são solicitadas a um prefeito, a um vereador. Tem coisa que não é da competência da pessoa. Precisa ser explicado. Porque a gente tem, feito você falou, a gente tem um círculo, como é que se diz? Um Vicioso. círculo ruim, né? A gente tem que voltar para um vicioso, a gente tem que voltar para um círculo virtuoso, não é isso? Por isso Exato. que a gente tem que fazer a conscientização. A conscientização do papel do legislativo não é isso que está acontecendo. O povo vai querer. Aconteceu hoje exatamente, não vou dizer o que, nem como, mas aconteceu hoje de você me dar um exato não. Não foi isso? Pra gente ser bem sincero, você me deu um exato não. Mas isso, um não honesto, é um não. Isso não abala a amizade. Um não honesto é um não honesto, né? Isso torna a amizade da gente sincera, verdadeira. Não quer dizer que a pessoa não está interessada em você, que a pessoa não gosta de você. Simplesmente a pessoa talvez não esteja no alcance de se fazer essa situação, né? Então, tem gente que retarda, passamos. Tem gente que retarda o não, diz até o não, mas sabendo que podia ter dado ali, retarda um pouco. Pior é aquele que sabe que era para dar um não, joga para frente e depois some, não dá nenhuma satisfação. Esse aqui é o pior de todos, né? Ele podia ter sido sincero, ter dito não ali, ele nem disse e depois ele ficou se esconde e não quer nem saber. A pessoa procura e não vai ter nem o não, vai ter o esquecimento daquela pessoa. Aí, duas coisas, Edilson, que eu quero falar contigo aqui, para gente encerrar nossa live, que já passou de mais de 1 hora, para não estar te incomodando. Que diante de tanta coisa, a gente vê aqui, parabéns pela live, a gente vê gente agradecendo por ruas calçadas, Dilcinho, na prática, foi muito melhor do que a gestão, os números não mentem, exatamente, os números não mentem. A rua do Altas Estrelas também foi calçada pela gestão de Dilcinho. Feito eu falei, a minha foi.
teve muitos votos válidos. Aqui, o Aldemir está dizendo que foi liberado o valor do corredor de ônibus pelo FEM e não foi feita a obra pela atual gestão e não entregou nada pronto, né? Vai fazer um ano que esse dinheiro está na conta. Vai fazer um ano. E a gente sabe, através de documentação, que o dinheiro para as obras de Moreno já foram liberadas pela Caixa e eles pediram prorrogação para fazer obras eleitoreiras, né? Isso é uma coisa muito triste que a gente sofre na cidade, né? Isso foi outra coisa que é inadmissível. E a outra coisa, a última pergunta que eu queria que você também se despedisse do nosso público, que deu uma audiência muito boa, graças a Deus, é que eles viram que a crítica, às vezes a gente critica uma coisa que realmente é boa, né? Eu consigo ver, e desde o começo eu falei para você, que eu sempre achei sua gestão boa, e eles agora estão vendo que sua gestão foi boa, né? Mas como você lida aí, e a que você dá essa rejeição que tanto se fala em Moreno? Porque eu nem acho, assim, eu vou nos lugares e não vejo essa rejeição. Eu vejo a oposição falando dessa rejeição. Porque eu não vejo ninguém, falando absurdos. Tem críticas, como qualquer governo tem crítica. Fala rejeição absurda e tal, mas eu não vejo essa rejeição dentro do público de Moreno. Mas falando de rejeição absurda, eu queria que por que você acha que o pessoal comenta tanto sobre essa rejeição, se diante de tanta obra, de tanta coisa que você foi feita e a atual gestão não fez nada, que a gente sabe. E basicamente é isso aí. Como você lida com isso e por que você acha que isso aconteceu? Na verdade, o que teve muita incompreensão, né? E aí, é como você disse, eu tive a oportunidade já de encontrar muita gente que falava mal nos quatro cantos, que reclamava demais, que batia demais, e tive a oportunidade de encontrar nessa caminhada aí, depois que eu deixei a prefeitura, com pessoas que você nem imagina, que eram das vozes mais altas de reclamação, até indo para o lado até que não deveria ir, né? Porque crítica é um instrumento importante você trabalhar na gestão pública. É importante você ter crítica, você ter a crítica construtiva. Agora, quando ela parte para falta de respeito, para agressão, aí já não é legal. Mas mesmo pessoas que partiram para esse lado da agressão, da falta de respeito, com parentes meus, com familiares meus, fizeram cenas deploráveis na porta de casa de alguns parentes meus. Não convém nem aqui citar quem são os parentes, nem quem são as pessoas que fizeram isso, mas teve fatos desagradáveis. Essas próprias pessoas que vieram me dizer, inclusive, no banco no Bradesco, saindo na porta do Bradesco, me parar e dizer que não devia ter feito aquilo, porque sentia saudade, etc. E eu disse, olha, eu tô tranquilo aqui, meu coração tá tranquilo, eu não guardo mágoa nem ódio de ninguém. Mas você não precisa dizer isso para mim, não. Diga para quem você me ofendeu. Você teve a oportunidade de falar mal de mim para muita gente que me quer bem, muita gente que é da minha família, então não diga para mim, é importante eu ouvir você, é claro, mas faça essa reflexão para quem você fez uma cena deplorável, por exemplo, é muito mais importante para mim que essa pessoa tenha esse momento seu de pedido de perdão do que para mim, propriamente isso, porque eu não guardo mágoa de ninguém, políticos, inclusive, pessoas de mandato que vieram numa reunião com vários outros políticos, esperar a reunião acabar para depois me pedir perdão por ter me ofendido, por ter feito isso ou aquilo. Eu disse, meu amigo, você é uma pessoa até religiosa, então você sabe que tudo que se faz aqui tem as consequências, então não venha me dizer isso não. Diga publicamente onde os meios que você usou para fazer o que você está me pedindo perdão, ou que você está dizendo que se arrepende, use esses meios e faça isso de forma pública, porque aí você vai mostrar grandeza. Eu procuro na minha vida não ter inimizade com ninguém. A minha vida toda foi pautada por buscar fazer o bem às pessoas. E aí, quando você está numa prefeitura, você termina desagradando algumas pessoas. É normal. Você não tem como agradar todo mundo, porque você vai ter que tomar medidas que aqui ou acolá vai desagradar alguém. Então, se essas pessoas elas levam para um outro lado, né, infelizmente, essas pessoas precisam compreender que não pode se ter atitude permissiva
quando você está governando para a maioria. Você não pode querer atender A, B, C. Você não está administrando a cidade para atender individualmente o interesse de quem quer que seja. O interesse coletivo é que prevalece. Então, quando o interesse coletivo está em jogo, alguém nessa coletividade pode não se achar parte daquele atendimento. Mas, na verdade, a gente precisa olhar para o todo, e não para um núcleo aqui, núcleo ali. Ninguém pode ser para governar para amigo. Né? Uma prefeitura não se limita. Assim, quem quiser fazer isso está fazendo errado. Né? Infelizmente, a gente encontra no meio da caminhada alguém que acha que deveria ser assim. Eu não acho, e também entendo que não deva ser dessa forma. E eu acho muito triste isso ocorrer, que hoje a gente vê um clima muito de ódio na política do país. Um cara feito eu, por exemplo, que nunca tive cargo eletivo, nunca tive nada, sofreu agressões. Eu acho isso muito triste. Assim, particularmente, eu discordo da atual gestão, mas assim, em momento nenhum eu ataquei. Um exemplo, eu falo tranquilamente sobre o Vavá Rufino. O Vavá Rufino foi quase foi da minha família. Eu nunca ataquei nem ele, nem ninguém da família dele, nunca disse que ele era desonesto. Não, isso não. Simplesmente eu critico a gestão, uma coisa que não me representa. Hoje eu acho que Edmilson Cupertino é o melhor para Moreno, isso é uma opinião minha, entendeu? E eu acho que a gente vai defender que eu vou defender essa bandeira e algumas outras pessoas. Mas, assim, uma coisa é você atacar, um projeto político, e outra coisa é feito você falou, é muito triste essa situação de atacar a pessoa. Até eu queria dar na despedida, mandar um abraço para seu Adilson, que para mim é uma referência política. A gente escuta ele falar, o respeito que a gente tem por ele no PSB, seu Adilson Gomes para mim é uma referência de homem público. E, Obrigado, assim, quando a gente conhece a pessoa mais de perto, aí a gente vê o quanto as coisas são injustas. Porque eu conheço sua esposa, uma pessoa maravilhosa, mandar um abraço para ela, mandar um abraço para o rubro-negrozinho. Ele tem um defeito que é rubro-negrozinho, mas entende tudo de bola. Nunca vi entender de futebol feito ele, meu Deus do céu. Então, assim, é uma coisa que a gente, que ali atrás tem um ser humano, não é só o político. Então você ataca o projeto político que você não acha que representa. Mas existe uma família ali atrás, não é? Feito você, eu graças a Deus, conheço sua família e vejo que é uma ótima família, pessoas totalmente de bem. E eu tenho muito orgulho de você ter dado aquela palavra para mim e de hoje considerar você meu amigo. E feita disso para você, sua palavra tem muito poder. Eu queria que você desse só umas considerações finais aí para o pessoal e dar uma boa sorte ao povo de Moreno. Obrigado pelo espaço no Politizando com o Neto. É importante, né, estabelecer esses diálogos, isso qualifica, isso ajuda a esclarecer dúvidas, ajuda as pessoas a formar opinião. Dizer que estamos sempre à disposição, agradecer aí as pessoas que participaram, que estão participando, dizer que toda a nossa família entende todo momento que nós vivemos. Eu particularmente sou muito vacinado, vivo nesse meio há muito tempo, sei separar as coisas e dizer que nós estamos sempre à disposição, em onde quer que nós estejamos, nós vamos estar sempre à disposição da população de Moreno. Nós sempre ajudamos Moreno. Antes de ser prefeito, fizemos o que pudemos, o que pôde ser feito durante nosso mandato de prefeito e continuamos ajudando a cidade, mesmo fora da prefeitura. Isso aí é algo que está na nossa formação, uma premissa que permanece. Nós estamos sempre à disposição. Faço o voto de que você tenha êxito, você é um cara que merece, você é um cara lutador, é um cara que vai qualificar, como eu disse. E é isso. Obrigado. Boa noite. Vou voltar para... E agora eu vou te arretar um minuto. Diga. A gente vai ter Dilcinho Gomes em 2020. 2020 é esse ano. Não, 2022 a gente vai ter Dilcinho em 2022. Desculpe. O futuro a Deus pertence. Vamos cuidar do hoje, vamos cuidar do nosso dia a dia. Nós estamos focados no trabalho. Inclusive, eu vou voltar para o trabalho. Esse negócio de home office, o cara não tem horário para largar.
Eu estava vendo aqui, deu uma puxada aqui no olho, cheio de mensagem aqui daquela atividade que eu lhe falei antes de começar a live. Pedi até para retardar meia hora, porque nós estamos agarrados com uma operação aqui que envolve algumas assinaturas minhas em documentos aqui pelo computador e acumulou alguma coisa aqui enquanto a gente estava conversando e a pressão está grande aqui nas mensagens. Vou voltar ali para o expediente de home office, mas deixa o barco seguir, né? Vamos seguir e vamos trabalhar. Então a gente não tem não, e o povo de Moreno deixou bem esclarecido. É para isso que a gente faz o Politizando, para a gente melhorar. Um abraço, Dilcinho. Vou tirar aqui você da imagem para encerrar. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau. Então, pessoal, só encerrando, espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa live com nosso ex-prefeito Adilson Gomes, bem esclarecedora. Esse é o nosso Politizando, a gente tenta fazer da melhor forma possível e espero que tenha atendido as demandas de vocês. A gente não teve tempo para abrir para pergunta, porque tinha pautas aqui muito importantes e algumas dúvidas que eu acho que cobriu o que a população queria escutar dele, tanto é que nem houve muitas perguntas, tá? Um abraço para vocês e até o próximo Politizando com o Neto, e a gente pretende qualificar o debate político em Moreno. Um abraço para vocês.